Boa noite, meninas. Boa noite. Que bom estarmos aqui juntas, reunidas. E estamos reunidas aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos reunidas aqui em nome do Senhor Jesus. E quando nos reunimos em nome dEle, Ele está aqui. Você crê nisso? Eu creio. Ele já se faz presente nesse lugar. Ele marcou o encontro comigo e com você. Nessa sexta-feira, Ele marcou o encontro com a gente no sábado. E eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero que você... Se você conhece a pessoa que está do seu lado, se você não conhece, não tem problema. Não quero constranger ninguém. Mas eu quero que você ore agora. Sabe por quê? A nossa cabeça, a nossa mente, ela pode vagar para vários lugares. Só que aqui, nesse lugar, a gente vai ouvir a palavra do Senhor. A gente vai ouvir a palavra que cura, que liberta, que restaura. A palavra que transforma a vida da gente. Então vamos aproveitar esse final de semana. Vamos orar, vamos entregar. Senhor, estamos aqui. Vem, papai, faz o teu querer. Abra a nossa mente para ouvir tantas coisas boas que o Senhor já separou para mim e para você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos por cada vida aqui. Graças te damos por aquelas que ainda vão chegar. Graças te damos, ó Pai, por este evento que o Senhor preparou. Obrigada, Senhor, porque adoramos o teu santo nome. Obrigada porque o Senhor é santo, é santo, é santo. Venha, Senhor, e transforma, opera o teu querer nessa noite. Opera, Pai, estamos aqui, somos tuas filhas. Aleluia. Te amamos, te queremos. E Ele é bom. Repita comigo, o Senhor é? O Senhor é? Vamos louvar o Senhor. Com palmas. Senhor, tu és bom, tua
é Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o início da nossa história. Ele é o fim da nossa história. Aleluia. Adore o Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Fale palavras de louvor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim.
pode dizer que Ele é teu amado. Ele é amado da tua alma. Ele é amado da tua alma. Ele é amado, Ele é amado. É Ele que nos ouve. É Ele que está conosco todos os dias. Amado, amado, que morreu, ressuscitou, que reina para todo sempre. Eu quero que você faça essa oração conosco. Que nós estamos aqui, Ele já está aqui. Mas cante que estamos esperando por Ele. Que Ele pode entrar, que Ele pode operar, que Ele pode transformar, que Ele pode tirar o que não pertence, que Ele põe o que é dele, que Ele faça a sua obra em nós. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer, oh Jesus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, oh, amado. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer, Jesus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, oh Jesus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair aqui. Eu não quero mais. Onde Ele está é tão maravilhoso ficar. É tão maravilhoso ouvir sua doce voz. Aleluia.
Hoje não vou. Oh, Jesus, a minha voz, que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz a te dizer que a tua graça já me basta. Aplauda aquele que é digno de todo louvor, de todo louvor. Aleluia. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Não importa a sua idade, todas nós somos meninas. Estou vendo alguns meninos também, vi ali, desculpa. Estou muito feliz de estar aqui, estou com o coração emocionado de estar aqui, porque eu fico vendo a fidelidade do Senhor nesses congressos, né? O primeiro foi ano passado, e agora esse segundo, com essas mulheres de Deus. Obrigada, Flávia, por estar aqui. Obrigada, irmã Edmeia. É um privilégio tê-las aqui, né? Vamos ser abençoados. Quem está com uma expectativa de receber de Deus? Amém? Então fala com a pessoa aí que está do seu lado. Abre o teu coração. Eu queria ler para vocês... João, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E esse é o desejo do meu coração, que a gente saia desse congresso aqui sabendo a nossa verdadeira identidade, que possamos ter a certeza que somos filhas, que fomos escolhidas. Que privilégio é ser chamada de filha desse Deus tão bondoso, tão amoroso, que não desiste de cada uma de nós. Amém? Eu queria agora que vocês recebessem com uma salva de palmas a nossa querida Flávia Vaz, que é a nossa primeira convidada. Como eu falei, eu estou muito feliz de estar recebendo ela aqui. Ela é uma querida, ela é uma escritora, ela é psicóloga, tem livros escritos. A gente já começou a se amar, né? Já pelo WhatsApp. Porque crente é assim, né? A gente vai falando das coisas de Deus e a gente brota um amor no nosso coração. E foi isso que aconteceu entre a gente, né? A gente fez uma live essa semana. Eu estava atrás da senhora para a gente fazer a live, mas eram 7 horas de diferença, não deu certo. Mas que Deus possa te usar. E a gente estava conversando ali, ela falou, eu ajudo pessoas a viver o seu propósito, aquilo que Deus escolheu para cada uma. E ela vai estar dividindo com a gente um pouquinho. E eu ouvi muita coisa boa da Flávia, mas o que mais me impressionou foi quando a Célia falou assim, Lu, ela vive tudo que ela prega. Ela tem bons filhos, é uma boa esposa. E aí eu falei, eu quero conhecer essa mulher, eu quero estar perto dela. Então que Deus te abençoe e te use aqui nessa noite. Amém? Boa noite, meninas e meninos. Temos meninos aqui também, amém? Que bênção, gente. Obrigada, Lu, por todo o carinho. É uma mega responsabilidade diante do Senhor estar aqui. Eu falei com meu esposo, amor, que responsabilidade. Eu vou ter a doutora Edmeia na minha frente. Jesus, irmãs, vocês sabem o que isso significa? É muita responsabilidade, né? Mas que o Senhor, né, use realmente as nossas vidas e dê para cada uma de nós a resposta, o recado, a direção que a gente precisa receber. Enquanto eu orava sobre esses dias aqui,
eu pedi muito ao Senhor que, assim como a gente vê na igreja de Atos, né? A igreja orava e os apóstolos eram enviados como uma resposta. E é algo tão lindo, né? Quando a gente vê a experiência de Pedro e Cornélio, porque Cornélio orava e Deus levanta Pedro para ser a resposta na vida de Cornélio. Que todas que vamos passar por aqui, não só aqui no púlpito, mas aí nos seus assentos, possamos ser uma resposta para aquela que está do nosso lado, do Senhor, amém? Para começar, eu queria apresentar a minha família. Eu pedi uma fotinho, me conseguiu colocar a fotinho? Uma fotinha da minha família. Eu sou mãe de 3 rapazes, né? Agora eu já tenho um rapaz de 18 anos, que é o Bernardo, um outro de quase 15, que é o Heitor, e o Davi, que vai completar 13. Sou casada há 23 anos com o Mário, ele não está aqui hoje, porque eu brequei ele de vir hoje. Mas ele falou que amanhã ele vai dar uma passadinha para poder conhecer a igreja. E nós somos membros da Missão Praia da Costa, ovelhas dos pastores Simon e Mirna, há 18 anos, desde que fomos enviados do pastor Marcos Gregório, no Rio de Janeiro, para lá. E lá estamos durante esse tempo, servindo na igreja, com as nossas profissões. Eu sou psicóloga, Mário é médico, e a gente contribui como missionários, né? O pastor nos intitula assim: antes de vir para cá, eu peço bênção, e vai, filha, você está sendo enviada, né, para aquela terra, para aquele povo, para ser um instrumento ali. E na minha jornada, eu tenho uma história muito pessoal com essa questão do propósito, porque eu não fui criada no Evangelho, eu fui criada longe do Evangelho, uma criança muito sedenta, com muita vontade e com muito desejo de saber a sua origem. E eu falo que eu fui peregrinando pelas religiões, né? De fato, desde pequena. Eu passei pelo espiritismo, no catolicismo eu ouvi falar de Jesus. E aos 15 anos, numa igreja protestante, na hora do apelo, eu fui à frente entregando a minha vida a Jesus. E ali começou uma jornada. Eu falo que as perguntas iniciais e a terceira eu respondi, que era de onde eu vim e para onde eu ia. Mas a do meio, que eu estava fazendo aqui, seria a resposta, né, que o Senhor tem me dado ao longo da minha jornada. E a partir disso eu escrevi um livro que se chama A Grande Teia de Deus. E desse livro eu escrevi um outro livro que eu trouxe aqui para vocês, que se chama Guardiões da Infância. A ideia desse livro, não sei se tem a imagem dele aí, eu trouxe aqui para vocês, e eu tenho falado que esse livro é a razão pela qual o Senhor nos trouxe presencialmente para a América nesses dias. Porque essa é a visão que o Senhor tem nos levantado a propagar, né? Porque se você deseja proteger o projeto que Deus está realizando sobre a terra, a forma mais eficaz, a estratégia mais inteligente, é você se colocar na porta do nascedouro da vida e se colocar como um guardião da infância e da adolescência, protegendo tudo aquilo que vai ser nutrido, semeado, edificado desde o útero, né? A gente ensina nesse livro que até um devocional você já faz com a criança no ventre, você já lê Bíblia com ela no seu próprio útero, você ministra a vontade de Deus desde os primeiros dias de vida, porque essa é a vontade de Deus. E em Guardiões a gente fala sobre 7 valores de um guardião. Guardiões são esses que se colocam mesmo nessa brecha de todas as formas, não só como um pai ou uma mãe, mas como um professor, como um líder de ministério infantil, como alguém que desenvolve trabalhos na comunidade local, que atua na causa da orfandade, e o Senhor precisa de nós, amém? Mulheres para sermos levantadas por Ele nessa geração como guardiões. Então, tá aí, se você quiser depois, você vai poder levar. E hoje eu tenho um recado do Senhor, eu quero dividir um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração acerca desse tema do propósito, né? Quando a Lu falou sobre o tema identidade, a gente logo pensa, eu sou psicóloga de formação e trabalhei muitos anos com isso, com consultório, ajudando pessoas, né, a reconstruírem suas identidades, a entenderem a identidade. Identidade é um conceito muito grande, muito amplo, porque ele fala de muitas coisas. Ele fala de experiências, ele fala de características pessoais, de dons, talentos. Mas identidade tem algumas características que eu quero trazer na minha fala, nesse primeiro momento para vocês, que tem a ver com um funcionamento que é comum a todos.
E na minha jornada, o Senhor sempre me levou muito a fazer um caminho no sentido de olhar a palavra e olhar a ciência. Né? E às vezes eu estava estudando, e eu estudei desenvolvimento humano por muitos anos, essa foi a minha área, né, de estudo, muito focada em entender aquilo que eu posso fazer para proteger esse desenvolvimento. E muitas vezes para tratar esse desenvolvimento que seguia um caminho que não era o projeto de Deus. E durante essa minha caminhada, eu observei alguns processos no próprio desenvolvimento humano, ali, desde dos primórdios da vida. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite sobre algumas dessas características plantadas no desenvolvimento humano, que quando a gente olha para a palavra, a gente vê isso como uma verdade. Eu quero começar com o texto de Gênesis 1:2. A palavra fala, está aí para vocês? Tá. Gênesis 1:2, por favor. A palavra fala que no início de todas as coisas, o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. A terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito estava ali fazendo um movimento poderoso para a criação que seria liberada a partir dos verbos da criação que o Senhor estabeleceria ali. E esse movimento é uma das características que eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês como um detalhe do design da nossa identidade. Às vezes, quando a gente pensa em identidade, a gente vai pensar o quê? O meu jeito de ser, né? Os meus dons, meu temperamento, a minha personalidade. E nessa noite eu quero trazer essa característica, esse detalhe do design de Deus na nossa identidade, que nos caracteriza como filhas de Deus, que é o movimento. Quando a gente começa a jornada de vida na terra, soprada ali no útero, né, da nossa mãe, começa um movimento na nossa história que não para. Mesmo quando a gente dorme, o movimento continua, porque o nosso cérebro continua trabalhando quando a gente está dormindo. A gente só vai parar de se movimentar quando a gente der o último respirar e o espírito for recolhido e a gente caminhar para a nossa eternidade com o Senhor. Mas enquanto há vida, há movimento. E o movimento, talvez, Flávia, eu imaginei que você fosse falar de qualquer coisa. Mas de movimento era a única coisa que eu imaginava que você não iria tratar nessa noite, mas eu preciso tratar. Sabe por quê? Porque muitas de nós estamos com problemas nesse detalhe do design da nossa identidade. Ou porque a gente não tem se movimentado, ou porque a gente tem feito movimentos destoando com o movimento que Deus tem para a nossa história. E a palavra fala em Gênesis 1:2 que nesse primeiro movimento que o Espírito faz sobre a terra, a partir desse movimento do Espírito, inicia um processo criacional sobre a terra. Se você olhar na palavra de Deus, e se você for estudar isso a fundo, você vai observar que todas as vezes que o Espírito de Deus ele se manifesta sobre a terra, na natureza ele vai criar coisas. No homem, no Velho Testamento, ele vai usar o homem para declarar, profetizar a vontade de Deus sobre a terra, ou para capacitar, como diz os textos que falam da criação do tabernáculo. Ele capacita, o Espírito, ele se movimenta para a construção da vontade de Deus na terra. E Atos dos Apóstolos, já no capítulo 1, é anunciado para nós, Jesus já morreu, já ressuscitou, e ele diz para nós o quê? Que desceria sobre nós o quê? O Espírito Santo, para que a gente recebesse poder para sermos testemunhas dele sobre toda a terra. O mesmo Espírito que havia em Gênesis, agora, a partir de Jesus, ele foi derramado sobre mim e você, amém? Que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a mesma natureza, a mesma característica do design de Deus, da identidade de Deus na criação está sobre nós. Há um poder de movimento que cria na vida das filhas de Deus. Quando a gente se move sobre a terra, quando o movimento que a gente está fazendo sobre a terra, ele é um movimento coordenado pelo Espírito que habita em nós.
Esse movimento é um movimento que tem poder de construir a vontade de Deus aonde nós estivermos, amém? Isso é uma responsabilidade, é um privilégio? Sim, um grande privilégio. Mas é também uma responsabilidade. E nessa noite eu quero chamar a nossa atenção para isso, porque como eu falei, muitas vezes a gente não tem noção do quanto nós somos responsáveis com Deus, cooperadoras com Ele nessa grande obra que está acontecendo. O quanto que Ele conta com a gente. Muitas vezes a gente acredita que Ele conta só com a Luciane, porque ela é esposa do pastor, que Ele conta só com a doutora Edmeia, porque vive uma vida entregue completamente ao Evangelho. Mas a gente precisa entender que como filhas de Deus, essa é uma característica, é um detalhe do nosso design, da nossa identidade. Um movimento que constrói a vontade de Deus sobre a terra. Amém? Você pode dizer um amém mais forte? Amém. Flávia, mas então o que você quer trazer para nós nessa noite? A gente precisa olhar com carinho e cuidado sobre os movimentos que a gente tem feito ou que não tem feito. A gente precisa entender que quando a gente escolhe, por exemplo, estar perto de algumas pessoas, estar em alguns relacionamentos, ou começar um novo negócio, ou se envolver em uma determinada causa, isso precisa e deve estar alinhado ao movimento que o Espírito de Deus deseja realizar sobre a terra através da nossa vida, amém? Irmãs, não é todo movimento que é para a gente fazer, amém? Deus tem os movimentos certos para cada uma de nós, num tempo certo. Eu amo o livro de Atos, porque a liberação do Espírito ali, ela faz com que haja uma sincronia tão linda, que às vezes Paulo ele quer ir para um lugar e o Espírito impede ele de fazer aquele movimento. Por quê? Porque não estava alinhado com o que Deus queria. Muitas vezes ele acorda de um sonho ou de uma revelação e a palavra diz que ele é impelido de ir para determinado lugar, de fazer determinado movimento, porque o Espírito Santo guiou, direcionou ele naquele movimento. E a gente precisa entender, talvez você esteja aqui cheia de boa vontade no Senhor, amém? Cantando essa canção linda aqui, que eu sou apaixonada. Eu falo que é uma das meus louvores de 2022, é Eu Só Quero Tua Presença. É lindo isso. Só que isso precisa se transformar em algo prático no nosso dia a dia. Nas escolhas que a gente faz para as nossas 24 horas do dia. A gente precisa buscar esse alinhamento que muitas vezes vai nos colocar numa mesma sincronia. Sabe aquela coisa dos bailarinos numa dança? Né? Que eles estão sincronizados, então o Espírito faz assim e os bailarinos vão seguir o Espírito. Nós precisamos buscar no Senhor esse tipo de sincronia. Não só para grandes movimentos, como talvez o início de um negócio, ou o envolvimento em um ministério, ou algumas decisões como ficar ou mudar de cidade, mas para decisões tão importantes quanto, mas pequenas do nosso dia a dia, quando a gente vai educar um filho. Existe um movimento que vem do Espírito para você educar seus filhos, amém? Eu já tive uma experiência muito forte com o meu filho mais velho. Um dia ele chegou em casa, ele havia feito uma coisa que tinha entristecido muito meu coração, e eu fiquei brava, e eu falei aquele monte de coisas que uma boa mãe fala. Que você não deveria ter feito isso, aquilo e aquilo. E fui dormir, no outro dia de manhã, era um sábado, eu tive mais tempo para o meu devocional. E eu gosto quando o sábado que eu tenho mais tempo, e fiquei ali e Deus começou a falar comigo. Se eu estivesse no seu lugar, eu não falaria nada do que você falou. Aí eu fiquei aborrecida, né? Porque a gente, filho é assim, não é? Eu falei, como assim, Espírito Santo? Como é que é? Então me diz, o que você falaria? Ele falou, anota aí que eu vou te dizer. E ele foi na palavra. E ele começou a me falar. Eu não diria para ele que você está aborrecida porque ele fez A ou B, mas eu diria para ele que quando ele não me escolhe, eu sinto ciúmes dele. E foi falando, e foi falando. Eu tenho saudade dele.
E Deus falou comigo assim, você não vai falar com ele agora, você vai orar e você vai ter essa conversa no meu tempo. Ansiosa que sou, acordei de manhã, falei, olha, Deus falou que ele não teria falado nada do que eu falei. Mas ele já me falou o que é para te falar e eu vou orar e no tempo certo eu te falo. Irmãs, passou quase uns 20 dias. Deus criou aquele momento. E sabe esse momento criacional do Espírito de Deus? Porque é esse estilo de vida que o Senhor quer para nós. Ele quer se manifestar dessa maneira com a gente, amém? Ele não quer que a gente haja só na nossa ansiedade de resolver as coisas, ou porque a gente vê aquele efeito manada, todo mundo indo numa direção e você indo atrás. Ele tem um plano que é específico para mim e para você. Ele fala isso para Jeremias em Jeremias 1:5, que antes de Jeremias ser formado, Deus já havia determinado que ele fosse profeta para as nações, profeta para Israel. Deus tem, como diz o Salmo 139, versículo 16, um desenho de linhas para nós, um plano. E quando chegou aquele dia, eu sentei e falei, filho, chegou o dia. Vamos conversar? Vamos, mãe. Esse meu filho é um menino muito forte. Eu creio que existe um chamado para ele ligado à autoridade, a governo. E por essa razão, ele não é tão assim, sabe, melancólico, aquela coisa. Ele é mais firme, ele sente um pouco menos as coisas. Então, quando ele chora, eu fico muito emocionada, porque eu falo, agora ele sentiu, né? E aí ele me ouvindo e eu comecei a ministrar. E falar, filho, olha, aquele dia que a mamãe falou assim, 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 condenando o seu comportamento. O Espírito de Deus disse que o que importava para ele, o que ele sente em relação a você, é muita saudade quando você não escolhe por ele e escolhe investir o seu tempo em outras coisas. E quando você escolhe por coisas que são contrárias à palavra, ele sente ciúmes de você. E o menino encheu os olhos de lágrima. Porque não sou eu que vou convencê-lo. Embora eu seja um modelo, eu preciso ser. Embora eu tenha a função de corrigi-lo, eu preciso corrigir. Existe um movimento de Deus, uma sincronia para nós como mães, como esposas, e nós precisamos entrar nesse movimento. E eu queria te dizer que você entra nesse movimento vindo na igreja todo dia. Mas você entra nesse movimento se alinhando com o Espírito todos os dias da sua vida, amém? Salmo 25, dos versículos 12 a 14, fala que Ele vai nos instruir no caminho que a gente deve seguir. Haverá prosperidade entre os nossos descendentes e os segredos dEle, Ele vai fazer com que os íntimos conheçam. Existem segredos que o Senhor quer revelar a nós, e é na intimidade de uma vida ali com Ele, que Ele vai fazer com que o nosso movimento que cria, porque a gente às vezes não percebe, mas o nosso movimento está criando uma atmosfera dentro de casa. Sabe aquele movimento com a boca? Que mulher faz? Fala, né? Mulher fala muito. Tem estudos que falam que mulher fala não sei quantas palavras a mais que o homem. Ele está criando coisas. A física quântica já prova isso para a gente. A palavra fala sobre bênção ou maldição, que é uma escolha. Então, o movimento que você faz com os seus lábios, aquilo que você fala, que você declara diariamente. Às vezes eu escuto as pessoas falarem, mas Flávia, é a realidade. Eu digo, não é porque é a realidade que você precisa ficar declarando ela, se ela é ruim. Amém? Fale em oração com o Senhor e declare o que a palavra de Deus diz sobre a realidade. Romanos 8, 28 afirma o quê? Que tudo há de cooperar. Não é que a gente está numa situação que as coisas vão ser todas favoráveis, mas mesmo nos dias difíceis, nada nos separa do amor dele, amém? Ele está conosco, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir e ele vai fazer com que aquilo gere uma experiência em nós. Então, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês nessa noite é o tipo de movimento que você tem feito. Porque o Espírito de Deus está em você e o seu movimento tem criado coisas. E a gente precisa se alinhar, se sincronizar. Encontrar a direção certa para essa dança.
Ir na direção que Ele está apontando. Porque muitas vezes não é só se movimentar, mas se você está indo na direção errada, você vai mais rápido para longe da vontade de Deus. Então você precisa encontrar nessa intimidade a direção que é para você. Às vezes está todo mundo metendo, e eu sei que a realidade aqui na América é desafiadora, mas está todo mundo investindo muito tempo no trabalho, excessivamente o tempo todo. E eu não estou dizendo aqui que você não faça isso, você sabe qual é a sua realidade. Mas o que eu quero te dizer é que não faça porque todos fazem. Não faça porque está todo mundo falando que é o caminho. Em Deus, busque qual é a direção para você. Qual é a direção para a sua vida específica? O que Ele tem para você? Eu conto essa experiência que no ano de 2012, meu caçula, ele tinha 3 anos de idade. Eu tinha começado um movimento de muito trabalho, de sair muito. E o Espírito de Deus falou, direção errada, pode voltar para casa. Não é tempo para você fazer esse movimento. Você tem 3 crianças que precisam de você, que precisam do movimento de uma mãe dentro da casa. E aí a gente faz as contas, né, irmãs? E agora, Deus, como é que eu vou fazer? Cheguei aqui, irmãs, o Deus da provisão me trouxe até aqui, amém? E o Senhor disse no tempo certo, depois dos 10, 12 anos do caçula, você vai ser liberada para esse tipo de movimento, porque agora a direção do seu movimento é para dentro da sua casa. Não quero pôr peso em você, mas eu creio que Ele fala ao nosso coração, amém? Ele quer nos alinhar ao movimento que Ele tem para nós. Ele quer gerar em nós essa sincronia como que uma dança. Que Ele fala e a gente dança como Ele faz o movimento, e Ele fala é para lá e a gente vai na direção que Ele está nos mandando. Como os apóstolos viviam em Atos, uma igreja viva, que recebeu do Espírito e vivia uma vida pelo Espírito. Mesmo que isso às vezes significasse prisões, a morte de alguma coisa. A morte temporária de um sonho, de um projeto. Mas se o Espírito está mandando fazer esse movimento, obedeça, amém? E a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é uma outra característica da nossa identidade, porque como eu disse, quando Deus falou isso comigo, foi lá no Brasil. Quando eu soube dessa ministração, desse tema, e eu pedi ao Senhor, Ele me trouxe essas 2 palavras. Eu quero alinhar o movimento e eu quero gerar crescimento. Porque movimento e crescimento são marcas do design. São características da nossa identidade. Você não precisa fazer esforço no sentido de liberar, porque isso está em você. Você começou a sua jornada crescendo no útero sem fazer esforço. O movimento do espermatozoide com o óvulo começou um processo de crescimento que só vai terminar quando você der tchau dessa terra. Crescer é algo natural. Não é opcional. E quando o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ver crescimento. Eu amo ver crescimento, eu amo ver pessoas que crescem, sabe? Sabe aquela irmã que chega na igreja e vê que tem uma necessidade de um ministério, que não tem ninguém cuidando daquela área, ela vê a necessidade e ela diz, Senhor, eis-me aqui, eu vou ser a solução para o Senhor nessa causa. Amém? E ela começa a movimentar, e o movimento que ela faz começa a fazer crescer. Porque o crescimento, ele tem essa intenção de criar solução, de resolver problemas. Eu costumo usar uma expressão, Jesus, ele foi o maior crescimento possível de Deus, amém? O maior projeto.
que gerou a maior solução da humanidade, que tem alcançado a nossa vida, mas Deus também quer que nós sejamos essas filhas que crescem, alinhadas com o movimento que Ele está fazendo, para serem solução em algum lugar, para algum povo, para alguma causa. E eu falava, Senhor, mas me explica uma coisa, por que é tão complicado? Eu escrevi até uma teoriazinha, né? Não posso dizer que é teoria, porque eu não tenho comprovação científica. Mas de perfis de crescimento, porque tem gente que você já viu, ela é estanque, é o crescimento estanque. Você encontra com ela hoje, amanhã, encontrou 10 anos atrás, ela está do mesmo jeito. Ela parece que recebeu um estancamento no crescimento dela. Tem aquelas que são expectativa, elas só sonham. Né? Elas veem alguém crescendo e elas, ai, que legal, vou fazer isso, fazer aquilo, mas nunca sai do lugar. Tem a circular, que ela até se movimenta para crescer, mas ela dá a volta, ela para no mesmo lugar. Tem a furacão. Sabe o que é o crescimento furacão? Ela faz crescer tanto uma coisa que ela sai destruindo o resto. Conhece gente assim? É fera no ministério, a casa está toda esbugalhada. É fera no trabalho, mas os relacionamentos pessoais estão todos destroçados. E tem aquele que é o alavanca, que sou eu e você, amém? O alavanca é o que pega tudo, a luta, a dificuldade, a oportunidade, e usa como uma alavanca para crescer. E aí eu fui olhar para o processo de desenvolvimento da célula. E Deus começou a falar, Flávia, filha, tem princípio no crescimento. Se você olhar o desenvolvimento da vida humana, cada célula que foi liberada ali, ela começa um processo de multiplicação e as que receberam o DNA para serem células de coração, elas começam a mostrar uma especialidade e formam uma estrutura para resolver um problema específico. E nesse processo precisa guardar a integridade. Por quê? Porque se há uma corrupção do projeto original daquela célula, a gente vai ter um câncer. E eu falei, Deus, então me explique isso direito. Há princípio no crescimento. O primeiro princípio é o potencial. Você precisa entender que você tem um potencial para crescer, fazer as coisas que você toca crescerem. Hoje eu não tenho tempo para desenvolver isso aqui com vocês, mas eu queria que você entendesse isso. Existe um crescimento e para você poder viver isso, você precisa ativar esse potencial de crescimento. Trabalhando, tendo visão, enxergando aquilo que Deus está mostrando para você. Usando tudo que você tem para fazer com que essa visão que Deus te deu se torne realidade. À medida que você começa a trabalhar, e você já observou isso, às vezes você caiu de paraquedas no ministério da igreja, e de repente você está fazendo uma faculdade de uma área específica, porque você descobriu a sua especialidade ali, que você ama criança, que você ama uma causa específica, que é o segundo princípio do crescimento, a especialidade. Nós temos em nós, como diz Mateus 25, características específicas para um crescimento específico, mas tudo isso precisa ser protegido pelo princípio da integridade. Que é o que, Flávia? É quando eu mantenho a originalidade do projeto. Para que eu cresço? Eu cresço para servir ao que o Senhor me chamou nessa terra, amém? Eu cresço para resolver os problemas que o Senhor determinou antes da fundação do mundo para que eu fosse solução, como Moisés foi solução para um povo que precisava ser liberto, como José foi solução para um povo que precisava ser sustentado, poupado. Agora, se eu me perco da origem, da essência, da obediência aos princípios da palavra, dá um coração que entende quem é o seu Deus, o seu Rei, o meu crescimento se corrompe. E ao invés de solucionar, eu posso me tornar um câncer.
Flávia, tantas coisas em tão pouco tempo. Eu só quero te dizer uma coisa: tem movimento que gera crescimento. Porque há uma expectativa sobre a sua vida. Romanos 8,19 diz que a criação ela está vivendo um sofrimento. E ela aguarda com expectativa a manifestação das filhas de Deus. E o Senhor precisa nos alinhar nesses dias, amém? Ele quer alinhar a nossa vida. Ele quer nos reposicionar. Ele quer ativar crescimentos saudáveis aqui. Ele quer fazer algumas de nós darem a volta, como eu precisei dar algumas vezes na minha vida para voltar à direção específica que Deus tinha para mim naquele momento. Talvez o que o Senhor quer soprar sobre você é uma especialidade, é uma ideia, é uma causa, é uma questão para você se levantar por ela, amém? Você é muito preciosa para ser solução só para os seus filhos, querida. Só para a sua família. Tem uma geração precisando dessa porção que você carrega. Aguardando com muita expectativa. Aí você pode falar assim, mas como eu? Sabe, vai dando que Ele vai te encher. Vai oferecendo os seus 5 pães e 2 peixinhos, que Ele vai te multiplicar. Que Ele vai cuidar. Mas não se omita na responsabilidade que é para você ser filha de Deus. É mais do que desfrutar dessa comunhão tão gloriosa, mas é uma comunhão que nos ativa para sermos uma resposta na nossa geração. Para entregarmos algo na nossa geração. Para realizarmos um movimento que constrói a vontade e o padrão de Deus sobre a terra, aonde a gente for enviado. E nessa noite eu quero fazer um convite a você. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu preciso terminar, mas eu não queria terminar sem fazer uma oração por esse alinhamento. Alinhamento de movimento, alinhamento de crescimento. Aí onde você está, faça a sua oração ao Senhor. Fala, Senhor, diz para Ele. Eu estou aqui nessa noite, eu vim aqui nesses 2 dias porque eu estou querendo a Tua presença. Eu quero obedecer. É meu desejo obedecer, me ajuda a obedecer. Que o Teu Espírito ative em mim esse caminho do GPS que precisa ser alterado. Talvez você precise enxergar o destino, a direção, que você está com o GPS ligado, mas não sabe nem para onde que vai. Fala para o Senhor a sua necessidade, minha amada, nessa noite você é filha de Deus e no seu design, no seu DNA, existe movimento e crescimento, isso é natural. Você precisa disso mais do que você acredita. Porque é a sua natureza nele como filha. Apresenta seu coração. Fala com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te louvar. Por esses 2 dias aqui, nessa casa, com essas filhas do Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor está manifesto entre nós através do Teu Espírito. Porque você disse, Jesus, que não nos deixaria órfãos, mas que derramaria do Teu Espírito para nos lembrar todas as coisas que você mesmo havia ensinado aos discípulos. Que nessa noite a gente possa declarar, como você declarou em João 4,34, que a Tua comida era fazer a vontade do Pai e completar a obra que estava destinada a você. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nessa causa.
Eu quero te apresentar as minhas irmãs e me apresentar e te pedir, reorienta o GPS dentro de nós, alinha a nossa história, Senhor. Alinha os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos com aquilo que o Senhor tem no teu plano. Como diz o Salmo 139, esses planos que são incontáveis, pensamentos incontáveis que o Senhor tem acerca de cada uma delas. Faz isso. Eu sei que você pode, através do teu Espírito, plantar, lembrar, trazer à memória, ministrar, tocar. Faz, Senhor. Eu as entrego e te peço que até o último momento desses dias, elas sejam ativadas e realinhadas pelo Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Amém? Muito obrigada, Flávia. Vocês foram abençoadas já nesse início, gente. Oh, coisa boa, né? Eu falei, oh Deus, fala Deus. Meu marido deve estar falando, oh Deus, fala mesmo, né? Eu vou pedir para a equipe do Pregnancy Center vir aqui na frente, enquanto elas vão se posicionando. Eu vou reforçar alguns avisos importantes, tá? Mulheres do Pregnancy Center podem vir. E avisos importantes. A gente vai ter um break bem, né, um intervalo bem curtinho. Então, assim, é sair, né, toma um cafezinho, vai ao banheiro, faz o xixi e volta rapidinho para cá, tá bom? Para nossa noite a gente guardar mais energias para amanhã. Mas você também pode aproveitar o intervalo ou, na hora que você sair, as camisetas do Congresso que estão à venda e o livro da Flávia também. A gente vai se organizar ou hoje no intervalo ou mais no final da noite, você ter o autógrafo dela ou amanhã, tá bom? E, então, se preparem para isso. Acho que eu já passei aqui os recadinhos. E aí eu vou pedir para vocês receberam um folder que está a coisa mais linda. Abram esse folder. Aí vocês vão encontrar, aí abre, aí você vai ver, ó, já falo, tem as mulheres, uma parte, viu, que tem uma foto bem grande, mas é uma parte das mulheres que fazem parte desse ministério como voluntárias, que fizeram muita coisa acontecer nesse congresso. Indo um pouquinho depois, você tem o Instagram das preletoras, já falando dos workshops amanhã. Aí já aviso que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de grupos de vida. Tudo isso para falar que abaixo do grupo de vida tem as informações do Pregnancy Center, que vocês vão ouvir um pouquinho mais agora, através da minha xará, a Lê. Muito obrigada. Pode bater palma, gente. Obrigada, amiga. Então, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Martins, eu coordeno o Ministério Brasileiro dentro do Pregnancy Center. Eu sei que muitas aqui me conhecem, a gente tem ex-voluntária, ex-cliente, nós temos uma galerinha aqui conhecida. Mas então, aproveitando, né, a deixa que a doutora Flávia deixou para mim, nós somos um ministério em movimento e que gera crescimento, entendeu? Eu não sei se vocês aprenderam a lição, mas eu aprendi. Né? Então, eu queria explicar rapidamente para vocês, porque muitas pessoas ainda têm dúvida do que é o Pregnancy Center. O Pregnancy Center é um ministério da nossa igreja, gente. Ele é da nossa igreja. Vocês têm noção do que é isso? Que a nossa igreja está preocupada com as grávidas, que a nossa igreja está preocupada no que elas vão fazer desses bebês, gente. Isso é muito sério. E, graças a Deus, o Pregnancy Center existe há 28 anos, se eu não me engano. É por aí, está próximo, tá? E ele nasceu de uma lei que assinaram aqui nos Estados Unidos que permite que a mulher faça o aborto. Vamos orar, gente, porque essa lei está para cair, entendeu? Exatamente. E aí, cada estado vai ser responsável por si, né? Se ele vai aceitar que isso continue ou se ele vai derrubar de vez. E com quantas semanas? Aqui no estado da Flórida, a gente já conseguiu cair de 20 e poucas semanas para 15 semanas. É uma vitória, mas a vitória maior está por vir, eu creio. Então, o que acontece? O Pregnancy Center, vou falar a nossa realidade, tá? A mulher brasileira ela não tem muito a característica do aborto, são raros os casos. Mas a nossa principal questão, a nossa principal demanda é porque a gente vem para cá e não sabe o que fazer.
A gente não fala inglês, a gente não sabe como é que é, se vai para o obstetra no dia seguinte que descobre que está grávida, se vai depois de 3 meses, enfim. Então, nós somos um ministério de acolhimento, gente. A gente acolhe essas pessoas de N mil maneiras. E eu sugiro que vocês liguem o GPS de vocês na minha direção. Entendeu? Estou atenta, gente, estou atenta, entendeu? Liguem o GPS de vocês na minha direção. Porque servir no Pregnancy Center não é só ir lá no centro. A gente serve no Pregnancy Center indo no centro, né, como conselheira. Hoje eu trouxe uma aqui, a Carla. Ela é nossa conselheira lá já há 3 anos. Hoje ela que me ajuda treinando as novas conselheiras. A gente tem voluntárias que fazem os pedidos, que dobram as fraldas, que separam as doações. Mas eu preciso de vocês aqui. Sabe por quê? Porque a gente tem uma sala no domingo que recebe essas mulheres, e essas lindas aqui de camisa branca são as que servem aqui domingo com a gente. Elas que recebem as nossas grávidas aqui e acolhem, gente. Elas precisam ser abraçadas, elas precisam ser amadas, elas precisam entender que elas não estão sozinhas, gente. A gente sabe o que é chegar aqui e ter esse sentimento de que a gente está sozinha, é muito ruim. Então, eu preciso que vocês acolham essas mulheres. Domingo, na nossa sala do Pregnancy Center, mas principalmente recebendo elas nos grupos de vida. Gente, isso faz toda a diferença. Eu tenho uma grávida ali sentada, que está participando de um grupo de vida. Eu não consigo ver se tem mais aqui. Tem mais uma? A Maria Eduarda está ali. Então, assim, hoje 2 grávidas vieram. E eu tenho certeza que se vocês perderem não, que a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Se vocês ganharem 5 minutos com elas, vocês vão ver a diferença que esse movimento gerou de crescimento na vida delas. Tamo juntas, entendeu? Mas isso é verdade, gente, é pura verdade. Se vocês conversarem com elas duas, vocês vão saber o que a igreja fez, não só o Pregnancy Center, porque eu sou uma ponta, entendeu? E graças a Deus eu encontrei a Luciane, que entendeu o nosso projeto, porque antes eu tinha muita dificuldade de conectar as grávidas com o ministério, ficava um gap, mas graças a Deus esse gap acabou e eu reconheço prontamente a Luciane, muito obrigada. Ela entendeu o nosso projeto, né, o que o Pregnancy Center faz. Então, eu queria pedir para vocês que vocês girem o GPS para mim. Olha, gente, eu não sou uma pessoa difícil. Eu sou facinho de achar, entendeu? E vamos servir, gente. Vamos servir. Sirva no seu grupo de vida, sirva domingo aqui na igreja, sirva encontrando uma grávida e falando: oi, tudo bem? Você está bem? Exatamente, entendeu? É muito simples, gente, é muito simples. E eu queria te dizer uma coisa, as nossas grávidas, normalmente, elas não têm seguro, elas não sabem para onde ir, elas têm dificuldade financeira, elas têm dificuldade familiar. Então, assim, vamos acolher. E tem aquelas que vêm para a gente, que tem tudo isso, mas não sabe o que fazer, porque está fora do idioma dela. Então, assim, esse é o acolhimento que a gente faz no Pregnancy Center. E o que eu quero de vocês é que vocês deem continuidade a isso no nosso ministério. Eu não sei se todas aqui são das nossas igrejas, que não são, por favor, sejam, né? Porque, né? Óbvio. Gente, essa igreja é maravilhosa, por favor. E eu queria aproveitar essa oportunidade que a Lê me deu, que a Luciane me deu, que eu queria reconhecer as nossas voluntárias, porque a gente completou 1 ano de ministério aqui dentro, né? Dentro do Ministério Brasileiro, com a nossa salinha de domingo. Então, nós completamos 1 ano. Eu queria pedir para minha amiga Isabel, gente, eu estou até com assistente de palco, estou demais. Opa! Então, eu queria, assim, reconhecer elas, porque, gente, se não fosse elas, eu não ia conseguir fazer nem metade, gente, ó. Gente, ó, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu braço direito. Obrigada, Isabel. Você finge que não sabe o que foi, né? Essa daqui, gente, ó, vamos orar para ela voltar, tá? Vamos orar, porque ela fugiu de mim, mas se ferrou, deu de cara comigo aqui. Mas já serviu, já tem tempo com a gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais o que é o Pregnancy Center.
Se vocês quiserem falar comigo, eu estou à disposição. E se vocês não conseguirem falar comigo, ó, foco na blusa branca. Está escrito First Life of Pregnancy Center. Tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Aproveitem o evento. Aprendi, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Lê. A Lê é ótima, que o que ela tiver que falar, ela vai falar para você. Com isso, turma, nós ganhamos agora 600 segundos para um café. Para quem não sabe, 10 minutinhos, tá bom? Então, podem sair, tomar um café e aproveitar esse tempo. E já retornem, que a gente vai ter a presença da Edmeia Williams. Obrigada, gente.